Hoje no vídeo sobre prática contábil, eu apenas quero comentar com vocês aqui algumas perguntas que eu mesmo elaborei e que eu não obtive resposta de muitas delas, mas de algumas sim, sobre folha de pagamento. Hoje eu deveria gravar um vídeo sobre o 13º dia que eu estive trabalhando no escritório de contabilidade. Eu gravei até este presente momento, até o 12º dia, que aconteceu lá no dia 9/5/2023, que inclusive já tem quase um ano. Mas não, hoje então eu vou fazer uma pequena pausa aqui e apresentar estas perguntas que eu fiz ao contador lá no 12º dia. Por isso que eu não vou avançar para o 13º dia enquanto eu não zerar estas perguntas que eu fiz para ele aqui. Por quê? Eu sempre começo os meus vídeos de prática contábil explicando que eu não trabalho num escritório de contabilidade atualmente. Eu já sou contador, eu apenas já passei inclusive na prova do CRC, tenho este direito, eu só preciso ir até o CRC, passei na prova do Conselho Federal de Contabilidade, né? Só preciso ir no CRC Paraná e solicitar, né, o meu registro. Eu já tenho esse direito, então posso fazer isso, mas não faço porque eu não utilizo atualmente. E o ano passado, em 2023, e hoje é dia 7/5/2024, eu estive trabalhando num escritório de contabilidade como estágio por 50 semanas, mas não que seja exatamente 50, ou melhor, por 50 dias, mas não que sejam exatamente 50 dias. É mais do que isso, porque eu frequentei o escritório 2 vezes por semana, ou às vezes uma vez por semana, e geralmente 2 vezes por semana, na quarta e na sexta, ou varia. Bom, o dia, enfim, dependia muito da minha disponibilidade ali e do acordo que eu fiz na época. Então eu conto cada dia que eu estive lá, que inclusive era apenas meio período, como um dia. Então se eu estive na quarta-feira, eu já contei como um dia. Se estive na sexta, como outro dia. Então estas 50 folhas que eu tenho de anotações aqui são relacionados ou estão relacionadas a isto. Porque cada dia que lá eu estive, eu anotei numa folha tudo que eu consegui absorver e aprender naquele dia, que eu recomendo que você também faça isso, porque é muita informação. Por exemplo, aqui, ó, 12º dia. Finalizei o provisionamento da folha de hoje e iniciei o pagamento da folha. Então, eu sempre fiz essas anotações. E aí, nos últimos dias, desde o 9º, 8º dia, eu tenho tratado sobre folha de pagamento. O que eu fiz basicamente nesses dias que por lá trabalhei no escritório? Eu simplesmente fiz, que não é tão simples assim porque é difícil, lançamentos contábeis, que são a base de qualquer escritório de contabilidade. Não tem como existir a contabilidade se não houver os lançamentos. O famoso razonete, débito e crédito, então. Todo esse tempo que por lá estive, 50 dias, 50 semanas que seja, ou 50 vídeos, porque cada dia eu estou gravando aqui no canal um vídeo, então serão 50 vídeos. Eu basicamente trabalhei na área contábil, que é os lançamentos contábeis. Bom, então vamos ao vídeo de hoje propriamente dito, que são essas perguntas sobre a folha de pagamento, já que desde o 9º dia, como eu estava mencionando, 9º, 10º, 11º, 12º, eu basicamente estive na folha de pagamento. E aí fiz algumas perguntas, e vamos lá então a estas perguntas que são 10. Mostrando o processo que envolve a folha de pagamento. Então, primeiro o que acontece? Existe uma entrevista, uma pré-seleção, o contador me explicando isso na época. Para que exista uma folha de pagamento, é preciso existir um funcionário. Existe a relação empregado-empregador, então tem que ter um empregado. Então, o primeiro ponto é que tem que haver uma entrevista, uma pré-seleção. É feita a contratação. Beleza, agora esta pessoa faz parte da empresa. Segundo ponto. Existe um contrato formal. E o que é este contrato? Ele é estabelecido a partir do que seja este empregado, a partir do que ele seja ou um menor aprendiz, ou então isto pode ser um estágio, ou então isto pode ser um contrato mesmo de trabalho, CLT, por prazo indeterminado. É feito um exame admissional, quando é feita essa contratação, então toda empresa faz um exame de admissão, para verificar a sua saúde, inclusive. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Daí a terceira etapa seria o início do trabalho. Uma vez que acontece esse início do trabalho, do empregado na empresa, aí começa-se então a fazer os devidos registros gerenciais mesmo ou contábeis para que se possa ter uma folha de pagamento.
E aqui vão eles. Quais são, então, uma vez que há a contratação, existe um contrato formal, agora o início do trabalho. Então é preciso ter um controle de cartão ponto, ele recebe o seu salário de acordo com o cartão ponto, e neste recebimento do salário, ali temos algumas informações, como o adiantamento, que geralmente é de 40%, que ocorre no dia 30, até o dia 30, na verdade ocorre no dia 15, geralmente, entre o dia 15 e o dia 20, e o salário propriamente dito que ocorre no dia 5, depois desse dia 15, ou até o dia 30, depende. Este adiantamento, ele ocorre através de uma convenção coletiva ou também por força de lei. O salário em si ele é composto do quê? Do vale transporte, 5% do salário, do VR, 20% do total, INSS, que pode ser laboral ou patronal, desconto, né? O imposto de renda de desconto na folha, caso exista, e também o FGTS, que é de 8%, com uma conta vinculada. O patronal, voltando aqui para o INSS, o patronal, o laboral, ele... Deixa eu ver se eu consigo ler minha própria anotação. O patronal de 20% a 28,5% do ponto de vista da empresa, e o laboral é aquele que é descontado do funcionário até 8%. Tá. Depois disso, então, houve entrevista, contratação, formalização de um contrato, início do trabalho, cartão ponto, recebe salário, adiantamento, salário, enfim, tudo isso. Com isso, a empresa precisa emitir guias. Guia de quê? Guia para poder recolher, né, o FGTS, o INSS. E quais são essas guias? Elas são emitidas a partir de um sistema do governo. E esse sistema do governo, o computador consegue emitir GRF, GPS, GRF está vinculado ao FGTS, GPS, tudo isso aqui são anotações minhas que eu fiz ao contador, sobre o processo de folha de pagamento, tá? Então, GRF relacionado ao FGTS, pagamento todo dia 7, GPS, que é o INSS, tem a ver com a Previdência Pública, que tem que ser paga todo dia 20, e GFIP. E o que é a GFIP, que eu não tenho anotado aqui? Não consigo ler a minha própria anotação, mas, de modo geral, então são essas três guias envolvidas à folha de pagamento: GRF, GPS e GFIP, que são as guias que o empregador precisa recolher. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Depois disso, daí eu fiz a seguinte pergunta para o contador: ok, eu já entendi que tem essas guias, tem os dias certos para que a empresa faça o recolhimento do FGTS, que do GRF, a partir do GRF, do GPS, que é o INSS, e a GFIP. Depois disso eu perguntei o que mais a empresa precisa apresentar ao governo, e o contador me disse que a empresa precisa apresentar o E-Social, que é a DCTF Web. Depois disso, fiz uma pergunta sobre sindicatos. E aí, o que são os sindicatos? Cada categoria tem o seu sindicato, que está relacionado à profissão. Parei por aí porque eu não tinha o que tanto perguntar sobre sindicatos, ele também não me explicou outras coisas que eu precisasse saber. Mas o fato é que sindicatos também definem... Por que eu fiz essa pergunta de sindicato para ele? Pela questão salarial. Então, existe o salário da categoria, que é cada sindicato que define isso e a empresa segue, sabe? Isso modifica-se bastante. Daí, finalmente, eu perguntei para ele sobre a questão de autônomo ou PJ ou freelancer. Então, o autônomo ele não tem vínculo com a empresa, ele pode chegar de 2 vezes a 3 vezes o custo, inclusive, a gente acha que não, né? Já um PJ que presta serviço para a empresa, ele tem que emitir nota, né? E o freelance, que eles chamam de freela, é aquele que ganha por dia. Então, todas essas são possibilidades que na prática acabam acontecendo. São diferentes deste trabalho de contratação formal a partir de um contrato, em que você tem vínculos empregatícios com a empresa. Nesse caso aqui, o autônomo não tem, o PJ também não, o freelance também. Que mais que eu tenho anotado aqui? Bom, a questão da demissão desta pessoa que está, ou deste funcionário que está na empresa. A demissão, ela ocorre, né, o desligamento da empresa, então existe um aviso prévio e que pode existir também uma multa de 40%. Fica disponível o FGTS, dependendo da situação,
E ocorre um exame demissional, porque lembra que lá no começo existia um exame admissional, agora é um exame demissional, e também existe a possibilidade de acordo. No caso de se for mandado embora, pode-se negociar a liberação do FGTS, né? Mas eu não sei se isso ocorre de maneira legal, né? Tem que ver se a informalidade do mercado é que não dita isso também. E por fim, ele me disse uma coisa que foi bastante importante, que todos estes processos, as 9 perguntas que eu trouxe aqui, né, desde a entrevista, pré-seleção, contratação, formação, contratação formal, início do trabalho, as guias, o que a empresa precisa apresentar, o salário do sindicato e tudo mais, se a diferença autônomo, PJ, freelance, né? Todos estes processos variam conforme o porte da empresa, segundo o contador. Se é uma Eireli, se é um MEI, se é uma ME, microempresa, né? Ó, Eireli, microempreendedor individual, MEI, que são portes da empresa. ME, microempresa. EPP, empresa de pequeno porte, limitada ou então SA. Esses processos, portanto, de folha de pagamento variam também conforme o porte da empresa. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, apenas apresentando essas perguntas que eu fiz no final do 12º dia de trabalho no escritório de contabilidade. Semana que vem eu já começo vou gravar um vídeo, né, sobre o 13º dia, e assim a gente continua. Aos poucos a gente vai avançando. Beleza? Fico por aqui, vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo sobre o 12º dia e também a playlist de prática contábil. Valeu!